noite. Boa noite a todos. É, Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria de começar esse vídeo com uma oração. Gostaria de estar orando. Senhor, nosso Deus e Pai, querido Senhor, toma toda a direção, Senhor, desta live. Meu Deus, que pessoas possam assistir, ó Deus querido, de alguma maneira, Senhor, obterem as suas respostas, Pai. Obrigado por tudo, abençoa aqueles que ainda vão entrar nessa live, que o Senhor permita que nós possamos receber do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, uma palavra para a edificação das nossas vidas. Muito obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de ler uma passagem que ela se encontra em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, que diz sobre o cego de Jericó. Aleluia, glória a Deus. E o que eu gostaria de estar dividindo com vocês é a riqueza que há nessa palavra. Lá em Marcos 10:46 diz assim: Depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? E o cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Eu acredito que muita gente conhece essa passagem. Ela é muito conhecida, e a gente vê aqui algumas coisas que podemos tirar para a nossa vida, para o ensinamento, para o nosso crescimento espiritual. Bartimeu, ele estava ali à beira do caminho, e eu acredito que ele, quando ouviu falar de Jesus, ele não perdeu a oportunidade. Ele se encontrava ali numa situação bem difícil, se encontrava numa situação miserável e sem esperança. A gente vai ver que ele estava à beira do caminho, né? Então, para a gente poder se situar um pouco ali, Jericó, ela era uma cidade que ela tinha uma certa distância de Jerusalém. E naquele momento era um momento ali onde todos estavam indo
para as festas de Jerusalém. E o que chama atenção? Jericó era uma cidade alfandegária ali, e muitos deles se reuniam ali para formar tipo caravanas, né, para todo mundo sair dali e ir até Jerusalém. Então eles começavam a se reunir ali, as pessoas se encontravam ali e começavam a formar caravanas para que elas não ficassem à mercê de salteadores, de ladrões. E eles passavam ali, andavam ali para Jerusalém. E como seria, eu imagino, como era a mente de Bartimeu, porque ele não tinha condições de ir para Jerusalém, para cultuar a Deus, para estar lá no templo, por conta da sua condição de cego. O máximo que ele podia era estar ali à beira do caminho, é, mendigando, tentando tirar o seu sustento. E ali ele viu uma oportunidade. E o que mais pode chamar a atenção da gente nessa oportunidade que ele viu é que seria a última vez que Jesus ia passar naquele lugar. Alguns dias depois, Jesus seria crucificado, né, seria preso, interrogado, crucificado, enterrado e ressurreto. Então aquela era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Era a última oportunidade que Bartimeu ele tinha de, de falar com Jesus. Era a última chance que ele poderia ter de um milagre na sua vida, de uma transformação. A gente vai ver ali que Bartimeu era cego, ele era pobre, mendigo, né? Aí a gente para pensar, né? O pobre não tem, o mendigo não tem para onde ir. E o cego não sabe para onde vai. Né? E para a gente ver mais ou menos ali como é que era a situação de Bartimeu, Bartimeu não era nem um nome. Bartimeu quer dizer Bartimeu, filho de Timeu. Então a gente tem uma pessoa que ela não tinha um nome, pelo menos ela não era conhecida pelo seu nome. Então era uma pessoa miserável, ela não tinha nome e ela não tinha para onde ir. E a gente precisa entender todo esse contexto ali. E quando Jesus ele vai passando, que Bartimeu descobre quem é que está passando, a fama de Jesus, como já era um dos últimos dias dele, antes da crucificação, Jesus já tinha uma fama muito grande. Bartimeu sabia quem era Jesus, pelos milagres que ele tinha feito, pelas coisas que ele havia realizado. O nome de Jesus estava sendo amplamente divulgado dentro entre o povo de Israel. E ele vê ali uma oportunidade que ele não deixa passar. Isso a gente pode trazer para as nossas vidas. Há oportunidades que a gente não pode deixar passar, porque essa de repente vai ser uma vez só que ela vai passar nas nossas vidas, e a gente às vezes com medo de arriscar, às vezes com medo de dar um passo à frente, a gente perde uma boa oportunidade, né? Quantas oportunidades nós perdemos em nossas vidas porque a gente simplesmente não quis, por medo, né? A gente lembra muito de Abraão, né? Abraão, Deus falou com ele, né? Sai da tua casa, do meio da tua parentela, da tua terra, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão ele poderia ter ficado com medo ali e não ter ido, mas ele deu um passo de fé. Nós precisamos muito dar esse passo de fé. Bartimeu também deu o seu passo de fé quando ele percebeu que era Jesus quem passava por aquele lugar. A única pessoa na face da terra, naquele momento, que poderia mudar a história dele. E ele entendeu isso desde o princípio.
Então, que a gente possa entender que Jesus é a única pessoa que pode mudar a nossa história, que pode transformar as nossas mazelas, que pode transformar os nossos problemas e trazer solução. Mas nós devemos lembrar que o principal já foi feito. Nós temos a salvação em Cristo Jesus por causa do sacrifício vicário dele, por causa do ato de entrega que ele teve para que nós fôssemos reconciliados com o Pai. Então, de uma maneira bem simples de se dizer, nós já temos tudo aquilo que nós precisamos para com Deus. A, a nossa dívida foi paga, a nossa inimizade com Deus ela foi apaziguada pelo sangue do Cordeiro. A gente não... Tudo que Jesus fez para a gente até aqui já foi o suficiente. Vivemos nessa terra, padecemos algumas situações difíceis, mas com fé nós conseguimos caminhar. Eu entendo que Deus ele já tem providenciado todas as coisas para a gente. Há necessidade de nós termos uma troca com o Senhor. Nós precisamos confessar Jesus, crer que Ele é o Filho de Deus, crer que Deus o enviou, né, e que Ele se ofereceu em sacrifício, né, por nossas vidas. Precisamos obedecer aos seus mandamentos. É essencial. Não depende de nós. A salvação ela não é produzida por nós, mas é essencial que nós venhamos obedecer os mandamentos que o Senhor deixou, os ensinamentos que Jesus deixou. Não existe, isso não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. O Senhor nos concede a sua graça, a salvação em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo nós temos que crer, e praticar a palavra de Deus. Eu estava aqui meditando e cheguei à conclusão que o necessário não é o mais importante. Vou explicar. É necessário que nós conheçamos as Escrituras, mas o mais importante é praticá-la. E é isso que a gente tem que colocar na cabeça às vezes. Eu tenho visto assim esse mundo ele indo ladeira abaixo para o caos, né? As pessoas elas estão completamente perdidas em relação à necessidade de uma direção. Não sei se eu fui redundante no que eu falei, mas não há um norte para as pessoas. As pessoas elas estão completamente entregues aos prazeres, aos desejos da sua carne. Elas estão mais preocupadas com o seu bem-estar do que com o bem-estar do próximo. E a gente aprende com Jesus que o mais importante é a gente ter certeza do bem-estar do nosso próximo. Porque ele nos ensinou que nós precisamos servir ao nosso próximo, para que nós possamos estar bem, não estar bem, cumprindo o que ele nos ensinou, não é verdade? E aqui Bartimeu, ele, voltando aqui à palavra, Bartimeu ele se encontrava numa situação muito miserável. Um homem que nem nome tinha, Bartimeu, filho de Timeu. Então você imagina, ele só era conhecido por conta do seu pai. Ele era o cego que era filho de Timeu. Então, mas Jesus deu atenção para ele. Ele não tinha atenção das outras pessoas. As pessoas provavelmente passavam por ele e não notavam ele. E as que notavam, talvez dessem ou não uma esmola para ele, né? Então, ele se via numa situação bem complicada. Um homem que não
não sabia para onde ia, não tinha para onde ir e nem sequer tinha mesmo um nome, pelo menos não nos mostra um nome aqui. E Jesus o chamando, faz uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Sendo um pouco ingênuo, ele poderia ter pedido muitas coisas, ele já era cego, né? Uma pessoa que tinha uma enfermidade poderia querer, de repente, se apegar a essa enfermidade, continuar dentro da comodidade da enfermidade e pedir condições de sobreviver, dinheiro, ouro, né, uma casa, alguém que cuidasse dele. Mas ele teve a humildade de pedir a sua visão. Pode parecer loucura a gente falar dessa maneira, mas tem pessoas que preferem estar enfermas, incapacitadas, mas tendo condições de sobreviver, para não ter que fazer nenhum tipo de trabalho. Bartimeu não foi assim com ele. Ele quis realmente uma a cura para que ele pudesse realmente ter sua dignidade de volta. Jesus ele faz o que Bartimeu pede e, para a honra e glória do Senhor, ele recebe ali a cura e volta a enxergar. Aí nós vamos perceber que Jesus ele transforma a vida desse homem de uma maneira completa, ele cura. E ele dá uma direção para esse homem, né? Ele dá uma direção, ele passa a seguir Jesus. Então ele já tem um propósito, ele tem uma direção. A nossa vida também precisa de uma direção, de um propósito. Quando a gente não tem um propósito na nossa vida, fica difícil de viver, fica difícil da gente caminhar, porque a gente não tem um objetivo, né? E os dias passam a ser iguais, os dias passam a... Você começa a acordar e dormir, e entre isso nada acontece, como diz aí o ditado popular, né? A cabeça vazia, oficina do diabo, né? Então a gente precisa se ocupar com muitas coisas para que a gente possa cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas, né? A gente tem bastante coisa que a gente pode fazer em prol do reino. A gente veio um homem que ele era uma pessoa completamente inútil. Bartimeu, ele não tinha nenhuma função social, ele não tinha nenhum tipo de sustento. Era um homem que, como eu falei no começo, mendigava, estava à beira do caminho, mas o Senhor Jesus o ouviu e mudou essa história de uma maneira bem radical. Jesus o curando, lhe proporcionou um propósito na sua vida, lhe proporcionou as condições para que ele pudesse trabalhar, para que ele pudesse ter um objetivo na vida, e isso é muito bom. Um homem sem um objetivo, ele fica à mercê das coisas que acontecem, ele fica à mercê das situações. Às vezes ele não tem forças nem para poder revidar ou para poder caminhar de maneira correta. E a gente precisa perceber isso. Jesus é a nossa direção, Jesus é o nosso caminho, Jesus é a verdade, é a vida. Jesus ele é tudo que nós precisamos para poder passar por essa vida, passar por esse mundo, porque esse mundo, como a própria palavra diz, jaz no maligno, o maligno tem tomado conta. Nós temos visto ultimamente que tudo tem sido absolutamente transformado, e não transformado em coisas boas. A gente tem visto cada dia mais esse mundo se afundando na lama, se sujando mais ainda, e as pessoas elas estão tão o ego está tão grande dentro das pessoas, que as pessoas não estão olhando para o lado. E Jesus ele olha para esse homem com um olhar de amor. Jesus podia ajudá-lo. Você pode se colocar hoje na posição de Bartimeu, como alguém que precisa de Jesus na sua vida, ou você pode se colocar
também no lugar de Jesus, como alguém que pode ajudar o próximo. Quando a Bíblia diz que quando a gente sabe o bem que nós precisamos fazer e não fazemos, nós temos condições de fazer, nós pecamos. Então, nós temos trabalho para fazer. De todas as maneiras, nós temos trabalho a ser feito. A obra de Deus é uma obra que demanda bastante mão de obra. Tem tudo. Você não precisa ser um expert em alguma coisa para fazer a vontade de Deus. É uma coisa interessante dentro da palavra que Jesus ele resume toda, todos os mandamentos dele em dois mandamentos. Amará o teu Deus com toda a sua força e ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Com efeito, você não rouba, não adultera, né? Não levanta falso testemunho, entre outras coisas. E é isso que nós estamos precisando, principalmente dentro da igreja. Às vezes a gente vê uma pessoa entrando dentro da igreja e, e, e a gente percebe, né? Vamos dizer assim, a gente percebe que existe um certo preconceito em certas situações. Né? Certo, nós precisamos ficar vigilantes, porque o diabo ele é oportuno. Se a gente não vigiar, ele vai querer fazer graça. Mas as pessoas elas estão muito debilitadas espiritualmente, precisando de um apoio, às vezes de uma palavra, somente uma palavra para que elas recobrem o ânimo, o fôlego. Isso é necessário a partir de nós que temos o Espírito Santo de Deus, que conhecemos a nossa condição miserável de pecador e que precisamos de um Salvador, já recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, exercitando a nossa fé, não em coisas impossíveis talvez, mas exercitando a nossa fé no amor ao próximo. O amor ao próximo, ele é a base de toda a vida cristã. Servir e não ser servido, né? Doar. Diz a palavra que melhor coisa é dar do que receber. E realmente a gente recebe as bênçãos do Senhor, mas quando a gente tem a oportunidade de abençoar alguém, seja como for, é maravilhoso. E a gente precisa realmente ter isso em mente. Saber que nós temos a oportunidade, nós temos as condições de fazer o bem ao próximo, né? De fazer, cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. A gente sabe que há vários ministérios, ministério de pastoreado, tem o ministério dos diáconos, tem os presbíteros, tem os evangelistas, mas todos nós fomos comissionados a falar de Deus. Todos nós fomos comissionados a cuidar do nosso irmão, né? De pregar a palavra do Senhor, né? De ser uma testemunha daquilo que Deus fez nas nossas vidas para transformar também a vida do próximo. Nós somos, como diz a palavra, cartas vivas do Evangelho, da palavra de Deus. E nós precisamos nos comportar e agir como tal. Você veja que, voltando aqui à palavra, Jesus ele foi um homem, vamos colocar assim dessa maneira, ele foi um homem que ele não rejeitou ninguém. Não importa a condição que a pessoa veio até ele. A pessoa saiu de diante dele de maneira transformada. E aqueles que não quiseram se transformar foram embora. Nós temos a passagem onde ele fala sobre a carne dele ser o pão e o sangue dele ser vinho, bebida. As pessoas não suportaram aquela pregação e muitos foram embora. É quando ele fala para Pedro, você também não vai? E aí Pedro ele fala, não, só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então a gente vai entender que não há outro caminho.
né? Não há outra maneira de se viver. Nós não podemos ter preconceitos com as pessoas por elas serem pobres, por elas estarem num estado de miséria. Nós precisamos abraçar todos. E isso tem faltado muito por aí. Eu não sou um grande pregador. Às vezes eu fico vendo assim, como ultimamente eu tenho andado muito dentro de casa, por causa que eu estou com um probleminha de saúde, então não posso sair muito. Então, como eu tenho visto muitas pregações, muitas palavras pela internet, e a gente vê assim as maiores bobagens sendo ditas, sendo que o Evangelho do Senhor Jesus é algo tão simples. A gente vê aqui nessa passagem do cego de Jericó, né? Algo tão simples, algo tão, sabe, como que eu posso falar de uma maneira diferente? Algo assim que, para aquele homem, foi algo tremendo, algo espantoso, maravilhoso. Para Jesus, sim, foi simples, simples. Né? Mas o que acontece? É isso que nós precisamos no Evangelho hoje em dia. Simplicidade. Simplicidade para lidar com as pessoas. Amor. Indispensável, porque você precisa amar a pessoa, amar o próximo. Eu vejo as pessoas fazendo muitas fórmulas, muitos, muitas, muitas piruetas, vamos dizer assim, para tentar falar uma coisa que é tão simples, sabe? Jesus ele foi um homem que ele tinha as palavras eram muito simples, muito objetivas. Nós precisamos disso. Eu costumo comparar o evangelho como se ele fosse um bolo, né? Um bolo, para quem tem a minha idade mais velha que eu, um bolo se fazia em casa simples, um bolo, sei lá, de farinha, um bolo de laranja. Era algo muito simples, você comia. Hoje, os novos pregadores, eles colocam tanta cobertura, tantas coisas para fazer com que aquilo seja tão atraente que acaba dando uma diabetes na gente. Porque a simplicidade, né, do bolo, a simplicidade do evangelho é o suficiente para satisfazer a gente, para deixar a gente saciado. Mas eles têm inventado tantas coisas, tantas maneiras diferentes de atrair as pessoas. A própria palavra de Deus ela é atrativa. Diz a palavra que lá Jesus. Paulo ele falando, né, que um planta e o outro rega, mas o crescimento o Senhor que dá. Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. A gente lança a palavra de alguma maneira. A gente lança a palavra para que ela alcance o seu fim. Mas quem vai fazer que as coisas funcionem, para quem vai fazer que se produza, quem vai fazer que dê fruto, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Mas a sua parte, que é semear, a sua parte, que é regar, você precisa fazer. Mas de uma maneira muito simples. A palavra de Deus ela é bem objetiva, ela é bem simples. Você não precisa fazer muitas coisas. É amar ao próximo, é amar a Deus, é fazer o bem, fazer as boas obras. Mas não fazer como alguns têm feito, né, que a gente vê aí no Facebook aí. As pessoas elas têm o prazer de mostrar
as boas obras, vai ganhar seu galardão aqui, vai ser louvado pelos homens, sabe? Vai receber daqui sem nenhum tipo de realmente de não é vantagem, mas de ganho diante de Deus. A necessidade das pessoas serem aceitas, de serem aprovadas, né, serem amadas, vamos dizer assim, elas fazem qualquer coisa. E não precisa disso. O Senhor, ele é bem prático em relação às coisas que nós precisamos fazer para agradar a Ele. O Senhor, ele quer que a gente obedeça, Ele quer que a gente faça as boas obras para aqueles que precisam. Ele quer realmente uma vida de obediência, uma vida de comprometimento com Ele, sabe? Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser uma missionária, você não precisa ser um teólogo para ter um comprometimento com o Senhor. As tuas orações pelas vidas, sabe? A tua contribuição dentro da igreja, a contribuição que eu falo não é de dinheiro, a contribuição do seu tempo, do seu trabalho, sua contribuição às pessoas, o amor dispensado a elas, sabe? A, a virtude do amor, né? O tratar das pessoas, olhar para as pessoas, como diz a minha pastora, como almas que precisam de Jesus, não lançando eles no inferno, que a gente não tem esse poder, mas mostrando para eles que há um caminho, e esse caminho é o Senhor Jesus, esse caminho é a palavra de Deus, esse caminho é um caminho que o Senhor tem preparado para nós no seu sangue. Né? É por intermédio de Jesus que nós alcançamos o Senhor, é por intermédio de Jesus que nós alcançamos a salvação, que nós somos reconciliados com o Senhor. Bartimeu, como eu estava dizendo aqui, ele teve essa oportunidade e ele agarrou essa oportunidade. Como eu disse no começo, era a última vez que Jesus ia passar por aquele lugar. Era a última vez que Jesus estaria passando por Jericó, era a última festa que Jesus iria subir. Então ele não voltaria, ele não passaria por aquele lugar, ele não mais sairia de Jerusalém. E ali Bartimeu, ele aproveitou essa oportunidade, ele agarrou essa oportunidade e conseguiu aquilo que ele desejava tanto. Ele não desejou ouro, ele não desejou prata, ele não desejou casas, nada disso. Ele desejou uma maneira digna de viver, tendo a sua visão outra vez, sendo restabelecida a sua visão, e ele dignamente vivendo no meio do povo. E é assim que a gente tem que fazer. Às vezes a gente vai para a igreja pensando que a gente tem que pedir a Deus casa, tem que pedir carro, riquezas, condições de manter. Não, a gente precisa ter a nossa força para que a gente possa ter dignidade de viver e fazer e cumprir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Quando nós recebemos o Senhor Jesus em nossa vida como Salvador, né? Os nossos pecados são perdoados, a nossa inimizade com Deus é desfeita, a unidade, né, da igreja, a unidade do corpo de Cristo, nós passamos a fazer parte disso. Não é união, é a unidade. A unidade é como Paulo fala sobre o corpo, né? Nós temos o nosso corpo, temos as mãos, temos os pés, né? a orelha, tudo isso forma uma unidade, não uma união. Então a igreja, ela não é uma união de pessoas, ela é uma unidade do corpo de Cristo. Então nós precisamos
glória a Deus, nós precisamos entender que a simplicidade na vivência com Cristo, ela é realmente o necessário para que nós podemos viver. Tem uma passagem que diz: tendo o que comer e aonde deitar, estejamos satisfeitos. Quando a gente almeja coisas muito altas, vamos colocar assim, não que não seja bom trabalhar e ganhar dinheiro, e nós temos condições de fazer algumas coisas, mas quando a gente se contenta com aquilo que o Senhor nos permite ter, nós vivemos bem, sem conflitos, né? Sem decepções, vamos dizer assim, porque nós temos visto aí em muitos lugares homens prometendo mil coisas em nome do reino, em nome do reino. E o que acontece? Quando as coisas não se realizam como dever, como eles falam, a gente acaba se decepcionando. Mas quando a gente sabe como eu disse no começo, tudo que o Senhor precisava fazer para as nossas vidas, Ele já fez. Ele já se entregou em sacrifício. Ele já verteu o seu sangue. Ele trouxe perdão dos pecados, remissão, restituição. Ele trouxe amizade com Deus, relacionamento com o Senhor. Então, tudo que nós precisamos já está em nossas mãos. Tudo que nós precisamos já está conosco, né? E a nossa vida, se a gente coloca ela nos pés do Senhor para que nós possamos viver da maneira que Ele escolheu para que nós vivêssemos, nossa vida se torna boa, né? A nossa vida se torna algo maravilhoso. Aos percalços, às dificuldades, mas a confiança no Senhor e a alegria do Espírito Santo, ela vive dentro de nós de maneira que nada nos abala, né? Estou recebendo aqui Luciano, né? Tô barbudo, tô em casa, né? Não tô trabalhando por conta do meu problema, guardando a cirurgia, mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem me sustentado e tem me dado uma direção. Que Deus te abençoe, meu amigo. Tem um tempão que a gente não se vê, não se fala, mas que Deus te abençoe, cara. Bom, e assim, né, a gente vai vendo aqui que Jesus, ele não faz nenhum tipo de acepção de pessoas, ele não olha para a aparência, até porque nós não fomos criados para destruição. Nós fomos criados para adorar o Senhor. Mas o Senhor, ele não intervém nas nossas escolhas de maneira a nos obrigar a fazer algo. Ele nos coloca as opções que nós temos. A partir do momento que a gente se aproxima de Deus, Deus ele se aproxima da gente. A partir do momento que nós entendemos a necessidade de um Salvador para as nossas vidas, aí nós entendemos que nós precisamos do Senhor Jesus. O mundo, como eu falei, ele jaz no maligno. O mundo não olha para si próprio e não deseja um Salvador. Obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Ele não vê a necessidade de um Salvador. A vida, às vezes, está muito boa, né? Tudo que a gente pensa, a gente quer, a gente consegue, então a gente acha que não tem necessidade de Salvador. Mas a nossa vida precisa de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus, né? Ele tem muito a oferecer para a gente. Nós, por outro lado, não temos nada a oferecer, porque ele não precisa de nós. Mas o seu amor é tão grande pela sua criação que ele se propôs a pagar o preço necessário para que nós não fôssemos condenados por nossos pecados. Porque a gente sabe, a morte, por mais que a gente use ela como ache que ela é natural ao ser humano, a morte ela não é natural ao ser humano. Nós não fomos feitos para morrer.
vamos colocar dessa maneira, um pouco mais complexo do que isso, mas nós fomos feitos para viver com o Senhor. Mas, infelizmente ou felizmente, o plano de Deus, ele não saiu como deveria. Adão, ele não resistiu à tentação e na sua desobediência ele acabou se rebelando contra Deus. A rebelação dele, a rebelião dele, né, trouxe algo que nós conhecemos como pecado para todos os homens. E com o pecado entrou o salário do pecado, que é a morte. Então a morte ela veio a todos os homens. Mas Jesus, quando ele veio e trouxe a reconciliação no seu sangue, ele fez com que a morte ela fosse vencida naquela cruz. E isso significa que a morte ela não pôde reter o Senhor Jesus. A morte não pôde segurá-lo. Então ela não tem mais poder. E aquele que está em Cristo Jesus morreu com ele. Aquele que recebe o Senhor Jesus na sua vida morre com ele, né? E vive uma vida não mais vamos dizer assim, na carne, mas vive uma vida no âmbito espiritual. Vive pelo Espírito. Vive não mais nos desejos do corpo ou da vida natural, mas vive nos desejos do Espírito, querendo agradar ao Senhor, fazendo a sua vontade. Amém? E assim, a gente começa hoje aqui, eu começo hoje com essa primeira live aqui, eu creio eu que de muitas, para que a gente possa estar interagindo aqui, basicamente falando da palavra de Deus. Não gosto de muitas coisas que eu tenho escutado por aí, de algumas palavras que têm sido pregadas, que eu não acredito que sejam palavras que saiam realmente do trono de Deus, porque elas não trazem a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é simples, é obediência, fé, né? Amor ao próximo, amor a Deus. A gente entende que se a gente não ama o nosso próximo, a gente não tem condições de amar a Deus. A palavra diz que se a gente não ama aquele que a gente consegue ver, imagina Deus que a gente nunca viu, como é que a gente vai amá-lo? É certo. A gente precisa realmente mudar essa mentalidade dentro da própria igreja, porque a gente tem visto aí pessoas brigando por coisas tão pequenas e esquecendo que o Evangelho é justamente ao contrário. Como eu falei aqui, o corpo de Cristo ele não é uma união de pessoas, é uma unidade, é um corpo. Como o nosso corpo ele tem diversos membros, mas nós somos um só. Eu não tenho o dedo de fulano, não. Como Cristo. Todos nós somos de Cristo. Todos nós que o recebemos como nosso Salvador. Mas para que ele, abrindo aqui mas para que ele seja o nosso Salvador, é necessário, primeiro, que ele seja o nosso Senhor. E nós precisamos estar em obediência a ele, nós precisamos estar em comunhão com ele e também em comunhão com os irmãos. Esse papo que muitos aí têm dito aí que não precisa de igreja, melhor ler mais a Bíblia. Porque nós temos uma certa necessidade de estarmos em união, em comunhão, para que nós possamos ter um desenvolvimento dentro ali da espiritualidade. Né? Faz lembrar em Atos, né? Assim que foi criada a igreja, né? Todos se reuniam no mesmo lugar ali e tinham tudo em comum. Eles partiam pão, né? Ninguém tinha necessidade de nada. Aqueles que tinham posse,
eles vendiam as suas posses, as suas propriedades, depositavam todo esse dinheiro ali aos pés dos apóstolos, tudo era distribuído entre eles de igual maneira, para que ninguém tivesse necessidade, todos comiam juntos. Então, esse negócio de você não ir para a igreja, de você não ter igreja, você pode procurar a igreja que você achar que se adequa melhor, aquela que traz a verdade do evangelho, porque a gente tem igrejas aí que eu vou te contar, a gente tem visto aí coisas absurdas acontecendo em cima dos púlpitos, mas a gente também tem muitas igrejas que realmente pregam a palavra de Deus e se importam com o rebanho do Senhor, né? Pastores que estão comprometidos com a verdade, comprometidos com a palavra de Deus. Eu tenho, graças a Deus, o meu pastor, que ele é comprometido com a verdade, né? A gente vê ali que ele se importa com as suas ovelhas, ele realmente dá a sua vida por elas. Agora, temos aí os mercenários que a gente tem que ficar observando. A palavra nos ensina que pelo fruto a gente conhece já a árvore, né? Que uma árvore que não é boa, ela não vai dar bom fruto. E a árvore que é boa, ela não dá mau fruto. Então a gente conhece, com as atitudes das pessoas, com o comprometimento das pessoas, a gente sabe quem é e quem não é. Pecado todos nós temos, erros todos nós cometemos, mas o caráter é uma coisa só. Nós temos ali o exemplo de Salomão. Salomão era um homem que foi considerado o homem mais sábio do mundo, mas ele errou. Davi era um homem, né, não estou dando desculpas, mas Davi era um homem que ele era segundo o coração de Deus, mas Davi também pecou, errou, como todos os outros. Ezequias diz a palavra que Ezequias não houve rei antes ou depois dele que fosse se comparasse a ele, mas foi um cara que abriu as portas e deu mole. O problema não veio o problema não veio na época dele, o problema veio depois. Mas por ele ter aberto as portas, aconteceu o que aconteceu, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Deus, ele nos dá uma liberdade para que a gente possa caminhar. Mas essa liberdade, ela tem algumas regras que estão na palavra de Deus. Nós somos aqui filhos, né? Somos filhos, mas também nós somos servos. Nós precisamos obedecer, nós precisamos caminhar na presença, nós precisamos andar em conformidade com a justiça de Deus. Nós temos que ser exemplo para o nosso lar, nós temos que ser exemplo na nossa igreja, nós temos que ser exemplo no mundo. Não que isso vai nos impedir, não que isso vai nos livrar de perseguições, não, pelo contrário, talvez isso nos faça mais perseguidos ainda. E quanto mais perseguidos na matemática do cristão, na matemática do evangelho, quanto mais perseguido, melhor. Porque aí a gente está sabendo que está fazendo a coisa certa, né? Agora, nossa consciência, ela precisa estar em conformidade com a palavra de Deus. Como eu falei aqui, desde o princípio eu estou falando, a palavra de Deus é algo simples. A palavra de Deus é algo bem simples da gente conseguir entender. Não tem dificuldade. Amar a Deus, amar o próximo, né? E fazer aquilo que está escrito na palavra. A gente tem ali o exemplo ali do bom samaritano. Por que o bom samaritano é um exemplo, né? Porque o samaritano com o judeu eles eles não tinham associação, eles se odiavam. Mas aquele homem, quando ele desce no caminho e vê ali aquele homem caído, aquele outro homem caído no chão, quase à morte, ele se compadece e ajuda. É assim que nós precisamos fazer, independente de quem seja, nós precisamos ter compaixão do nosso próximo, amar e ajudar. A gente não pode simplesmente ignorar. Se a gente ignorar, o amor de Deus não está em nós. Uma coisa que eu já disse algumas vezes na igreja como é que se é? Se
se a condição de uma pessoa miserável, se você passa na rua, vê uma criança com fome, vê um homem, um mendigo com fome, como a gente umas vezes, não querendo me gloriar, mas como algumas vezes nós fomos levar alimento para os moradores de rua, e as pessoas gritavam nos apartamentos para a gente não alimentar, porque a gente estava alimentando um bando de vagabundo. Sabe, se a condição de uma pessoa, eu sei que algumas coisas são difíceis, né? Nem tudo é tão simples como eu estou falando, mas algumas coisas são mais difíceis do que as outras. Mas você, se pelo menos a miserabilidade, a condição miserável daquela pessoa, se ela não se ela não te comove, o amor de Deus não está em você. Não pode estar, sabe? Se você vê uma pessoa drogada, e eu sei que, olha, eu não estou levantando bandeira nenhuma aqui. Estou olhando pelo lado cristão, sabe? Eu sei que há casos e casos, e hoje, como muitas pessoas elas não têm limites, fica difícil às vezes. Mas eu não estou falando do agir, mas se do sentimento, se aquilo não te comove, se aquilo não te traz uma compaixão pela vida daquela pessoa, o amor de Deus não está em você. Não pode, não tem como. Sabe? Tem que ter um equilíbrio das coisas, tem que existir algo que nos faça, nos sacuda de maneira que a gente possa enxergar o amor de Deus em nós, né? E é isso. A vida ela é bem preciosa. Sabemos que o preço que foi pago pelas nossas vidas foi um preço extremamente alto. Extremamente alto. E algo que às vezes nos surpreende, né, que a gente precisa entender também, é que ele não foi pago só pela minha vida, ele não foi pago só pela sua vida, foi pago pela vida de todos. Como eu disse no começo, é uma via de mão dupla. Existe o mover de Deus e existe a nossa responsabilidade também. Nós precisamos receber, primeiro, como eu falei, o Senhor como o nosso Senhor. Quando a gente recebe Ele, aceita Ele como Senhor das nossas vidas, nós podemos recebê-lo como Salvador. Então, talvez você fique pensando, mas aquele camarada que foi extremamente cruel, aquela pessoa que fez tudo da listinha do diabo ele fez. Essa pessoa também, ela querendo, ela tem a oportunidade de receber a salvação de Jesus, mas ela precisa receber o Senhor Jesus como seu Senhor, né? E recebê-lo como Salvador, recebendo como Senhor. Se a gente tem Jesus como nosso Senhor, nós precisamos fazer o quê? Obedecê-lo dentro dos seus mandamentos, seus preceitos, daquilo que ele nos ensinou, daquilo que ele nos deixou, né? Recebê-lo como nosso Salvador, tendo fé que ele morreu e ressuscitou, que Deus foi quem fez tudo isso. Então, é fácil? Também não é. Nós temos que ter um pouco de boa vontade e entender. A palavra de Deus fala que a fé não é para todos, mas a gente não sabe para quem não é e para quem é. A gente vai fazer a nossa parte. Nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos cumprir os mandamentos de Deus, precisamos fazer o ID do Senhor. Quem vai receber, amém. Quem não vai receber, é com o Senhor. Ele que vai fazer
se for da vontade dele, toda transformação. E é isso. Hoje foi basicamente um teste aqui, né? Primeiro vídeo que eu faço. Espero fazer outros, espero que o Senhor venha me inspirar a fazer outros. A palavra que eu deixei hoje, no começo, a gente até saiu um pouco aqui, porque as coisas foram vindo. Foi Marcos, capítulo 10, versículo 46, o cego de Jericó. Bartimeu, ele recebe a cura do Senhor, sua vida é transformada pelo poder de Jesus. E eu queria dizer que esse poder, ele ainda vive hoje. O nome do Senhor Jesus é onde está depositado todo esse poder. Se você tem fé, o Senhor ele vai mover na sua vida, ele vai transformar. Ele vai fazer algo acontecer. E para melhor. É sempre para melhor. As lutas continuam. Você vai ter lutas, a gente tem lutas o tempo todo. Às vezes, dependendo da situação, até mais. Mas com Jesus no barco, a gente sabe que a tempestade levanta, as ondas levantam, o vento uiva, mas o Senhor está ali, o barco não afunda. Ninguém afunda o barco onde Jesus está. Ninguém afunda o barco onde o mestre, ele é o comandante. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que o Senhor ele possa falar mais ao coração de vocês. Espero que esse seja o primeiro de muitos vídeos e que eu possa honrar aqui o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.